Bom dia, queridos. Paz de Deus. Ótima semana para você e toda a sua casa. Quero aqui deixar uma palavra aqui antes do batente. Em João capítulo 8, capítulo 7, versículo 38. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Jesus, ele disse sobre o Espírito: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Você está entendendo? João 7,38. Aqui é uma metáfora sobre o Espírito Santo. Jesus estava dizendo sobre aquele que o aceitasse como Salvador da sua vida, não ficaria órfão, mas receberia o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é aquele que convence do pecado. É aquele que convence. Quem aceita Jesus como Salvador da sua vida, ele não precisa ser sondado pelo pastor, ele não precisa mandar ninguém seguir ele, porque ele vai começar uma jornada de preparação até a vinda de Cristo. Uma das coisas que acontece com a gente, porque aconteceu comigo, é que quando a gente aceita Jesus, a gente acha que, é melhor do que todo mundo, porque aí a gente começa a criticar todo mundo. Talvez aí que nem eu fui, Deus me alcançou em tempo oportuno com 27 anos. 27 anos. Dos 13 a 27 anos bebendo pinga, fumando um saquinho de fumo por dia, fora o cigarro que eu fumava no bar, que eu não levava paeiro no bar. Então foram dos 13 até os 27 bebendo. Comecei a beber na beira do rio e nunca mais parei até então. Aí a gente já quer levar todo mundo para a igreja, Aí a gente quer ser que nem João. Senhor, vi um em teu nome que expulsava demônio e não nos seguia, mandei que ele parasse. A gente quer fechar a igreja porque só a nossa que é boa. Mas a Bíblia fala que esse aprendizado vem constantemente no dia a dia até a vinda de Cristo. Porque a fé, ela não tem diploma. Quando pensa que já sabe tudo, Mas aqui, uma das características do Espírito é essa: mostrar para o indivíduo sobre o pecado dele mesmo. Às vezes, quando o Espírito está pedindo mudança de um pecado, às vezes você passa a noite claro, com insônia, Então o Espírito mostra a gente pra gente mesmo. Chega um momento que o Espírito mostra a gente pra gente mesmo. Porque chega um momento que você vai orando, você vai jejuando, Vai errando menos, você vai conhecendo, você vai perdendo o direito de errar. Eu sempre falo, teve uma vez que o meu filho, ele tinha 4 anos, ele jogou a minha carteira no mictório,
Acho que não tinha R$ 5, né? Mas tava o documento dentro, mas não molhou. Aí ele veio lá e mostrou pra mim, puxou minha camisa e eu fui lá ver. E foi mostrar dando risada. Tinha jogado a minha carteira no mictório, né? Ele não entendia, mas hoje ele tem... vai fazer 18 anos, dia 1º de novembro, então quer dizer que ele perdeu o direito de errar, de fazer aquelas coisas, porque hoje ele sabe o que ele está fazendo. E assim somos nós. O Espírito vai nos mostrando para nós mesmos. Você pode ver que Paulo ele foi arrebatado até o 3º céu. E ele foi arrebatado até o 3º céu, né? Mas só que Paulo ele disse, ele chegou tão perto de Deus, mas ao mesmo tempo ele disse assim, que ele era um dos maior pecador, a qual ele não era digno, né, da graça de Deus. Então ele chegou tão perto, ele poderia se sentir a última bolachinha do pacote, mas quem se aproxima de Deus se sente, né, desprezível. Sabe que somos alguma coisa pela graça de Deus. E uma das características do Espírito é jorrar de dentro para fora amor, paz e alegria. Jorra de dentro para fora. É uma paz que vem de dentro. É um amor que vem de dentro por causa do Espírito Santo. Não é aquele amor... Não vou dizer quem é cristão não erra, mas quando a gente não ama, o Espírito Santo fica tocando. Fica tocando. Teve uma pessoa uma vez que me desmoralizou no trabalho, falando muitas coisas que eu não era. Baixei a cabeça, fiquei quieto, né? Baixei a cabeça. Se fosse no passado, aquela pessoa, ela disse pra mim coisas que, se fosse no passado, eu ia falar, eu tô vendo isso em você. Que aquela pessoa até então não conseguiu nem casar, por ser uma xerife, né? Não abaixei a cabeça, não falei nada, mas no meu sentimento eu disse, porém também não sou obrigado a ficar aqui. Peguei, catei minhas coisas e falei, não vou trabalhar aqui. A gente acha que a gente está imitando alguém da terra aqui. Porque certa feita fizeram algo pro Billy Graham, o Billy Graham falou, vou tratar na mesma moeda. O Espírito gritou lá dentro. O Espírito falou, não tente semear afronta. Não devolva afronta. O que eu quero é jorrar para fora é paz. Eu quero mostrar para essa pessoa precisa ser tocada. E a única forma dela ser tocada é essa pessoa que te fez mal receber um abraço teu. Mas ele disse, o Senhor falou, não, ele fez isso por você. Ele não me conhece ainda. Mas se você julga em me conhecer, o meu espírito tá jorrando aí, jorra pra fora o perdão, dá um abraço nessa pessoa. Ele deu um abraço. E no momento que ele deu um abraço e falou assim, eu que errei, a pessoa saiu com o olho lagrimejando. Porque é assim. A única forma, porque Jesus quebrava corações? Porque ele amava. Então ele deixava as pessoas... sabe quando as pessoas ficavam assim sem graça de ver tanto amor no Rabi?
tanto amor. As pessoas ficavam assim, sem graça. Os discípulos ficavam constrangidos. Quando João queria que descesse fogo e matasse o samaritano, Jesus falou: que espírito sois? O meu que não é que está aí com você. Porque eu vim para os enfermos. Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Está querendo matar aqueles que eu vim dar a vida? No entanto que Pedro, quando ele não entendia sobre o amor e sobre a cruz, ele tentou defender Jesus 2 vezes de morrer em um. Quando Pedro entendeu o significado da cruz e do amor, ele foi lá e morreu em um. E quando foi crucificar ele, ele falou: espera, eu quero dar a última palavra. Talvez o guarda real de Nero falou assim: que última palavra? Ele já decidiu que você vai morrer. Pedro falou: não, você não está entendendo, eu quero que me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer que nem o meu Senhor. Então é uma alegria, é uma paz que não vem de fora. Porque a alegria que vem de fora, se esse mãozão batido que eu tô dentro aqui for tirado de mim, eu vou ficar triste. Se uma pessoa, ele comprou um carro e não aguentou pagar as parcelas, e aí vem a concessionária para levar o carro embora, ele vai ficar triste. Às vezes pode entrar até em depressão. Por quê? Porque a alegria dele estava em algo de fora. Tem caso de pessoas que perderam uma quantia considerável de dinheiro e entraram em depressão, não saíram mais de dentro de um quarto, não tomou banho e não cortou mais o cabelo, porque é uma alegria que vem de fora, nas coisas de fora, que quando isso é tirado de nós, então a gente fica triste, a gente fica depressivo. Mas a alegria do Espírito vem de dentro, porque o Espírito Santo está no teu coração, está jorrando. Eu lembro uma vez eu preguei no culto da mocidade na Deus e Amor, 3 pessoas aceitou Jesus. Oh, meu Deus, né? Por mais que a gente é ruim para ministrar, hein? O português da gente é bem raquítico, mas a graça de Deus fez aquelas pessoas se dobrar diante do mestre. Então, eu tinha uma bicicleta nova, hein? Olha. Peguei essa bicicleta e fui pegar essa bicicleta para vir embora. Tinham roubado ela de lá de trás da igreja. Peguei e vim embora, na paz. Na paz. Mas falando daquele jeito, ó. Deus trouxe 3 almas para os pés dele, tirou o nome delas do livro da lista da condenação do inferno, escreveu no livro da vida. E olha aí, olha aí o que o diabo fez. Havia uma pessoa que era nova convertida e essa pessoa roubou a bicicleta. Aí cheguei em casa, minha mãe estava sentada lá na frente, eu vim cantando, dando risada. Ela falou assim: cadê tua bicicleta, Ademir? Falei assim: minha bicicleta roubaram. Ela falou assim: você vem cantando, dando risada? Então você tá entendendo? A minha alegria não tava na bicicleta. De calabá! Ninde fácil, nébia! O dia que a minha mãe faleceu, que Deus a recolheu, as minhas irmãs, elas tomaram injeção de manhã.
né? Injeção. Eu já tinha chorado tudo, porque ela ficou, não sei se é 2 meses, internada em coma no Padre Albino, e eu orava ali naquele pasto, para quem mora em Catanduva sabe, aquele pasto no Emílio Carla, atrás daquele prédio que agora mora gente lá. Eu orava ali. Então eu deitava naquele pasto, chegava da igreja, deitava naquele pasto com o peito para cima, olhando o Hospital Padre Albino, que dá para ver, sabendo que a minha mãe estava lá. Que agonia, mas chorava. Entendendo já, pelo Espírito, que Deus iria a recolher. No entanto que eu fui lá tentando entrar, porque eu sabia que era a última vez que eu ia ver ela ali. E o rapaz não deixou. E não tinha carteirinha, nada de pastor. Não deixou eu entrar aquela hora, porque não era hora de visita. Eu falei, nisso voltei lá outro dia, ele olhou pra mim assim chateado, eu falei, não falei? Minha mãe partiu. No dia que o senhor não deixou eu entrar, eu sabia que era a última vez que ia ver ela. Mas aí então, à tarde, um dia depois que foi o sepultamento da minha amada mãe, à tarde, depois do sepultamento, parece que o sepultamento foi 2 horas da tarde, as minhas irmãs, cantando que nem canário, do lado do rádio, elas tinham um gravador, aquele tempo ainda colocava a fita no gravador, elas cantando o hino da Cassiane. Oh, Nebébia! Alegria do Espírito que vem de dentro. Esse é o segredo. Tem gente que fala assim, crente. Que crente? Crente. Tem aí um carrinho, tem uma pessoa que falou não sei o que pra mim, assim, você só fica com esse carro aí. Eu falei assim, olha, eu tenho esse Monza aqui, mas todo dia eu venho trabalhar cantando dentro dele. Não é sobre o que você tem fora, é sobre o que tem dentro. E aquele que tiver disposto a buscar o reino de Deus vai custar as coisas de fora. Então elas cantando à tarde, e naquele mesmo dia fomos na igreja ainda no mesmo dia, louvamos a Deus, dei uma palavra lá. Parecia que a minha mãe tinha apenas ido viajar e de repente ela ia entrar pela porta. E às vezes quando a pessoa ela não tem Deus, ela não quer nem que ela, o ente querido seja enterrado, seja sepultado, e ela depois de sepultada ela vem ali, ela fica com aquela dor, ela fica com aquela angústia, mas só que quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, oh glória a Deus, rio de água viva correrão do seu ventre, amor, paz e alegria. É por isso que quando alguém, até mulheres, que não conseguem segurar filho, aí perde uma vez, fica com trauma e não quer mais ter filho, não quer mais tentar. Aí ela conhece, ela não quer mais tentar, mas quando ela conhece Jesus, ela recebe esse Espírito, e dentro dela uma coragem, uma paz, uma alegria, um amor, renasce de querer ser mãe de novo. Aí ela faz que nem Pedro. Pedro passou a noite inteira pescando e não apanhou nada. Mas aí Jesus mandou ele tentar de novo. Em outras palavras, Jesus estava falando assim, vamos voltar de novo lá onde você fracassou.
Mas agora você tá comigo. Ei, ei, ei! Agora você tá comigo, cara. Você não vai precisar pescar. Vou mandar os peixes pra tua rede. E assim aquela mulher que ficava olhando pra trás. Porque, querido, a mente não é que nem um computador que você aperta o botãozinho de deletar, apaga tudo. A única forma de Deus escrever uma nova história na tua vida, a única forma de você apagar é você deixar Deus escrever uma nova história na tua vida com o dedo dele. Perdeu o filho, se lança aos pés do Senhor e diz para o Senhor, diz: Senhor, eu quero ser mãe, Senhor. E eu fiquei traumatizada depois que eu não segurei 2 vezes, que eu não quis mais. Mas eu tô encontrando força no Senhor. Senhor, eu se decepcionei no passado com meu marido, eu larguei dele. Eu se decepcionei com a minha mulher que me traiu, eu larguei dele. Mas só que ele está sozinho, ela está sozinha. Eu com o Senhor agora eu tô sentindo que a gente pode se reatar de novo e começar construindo o muro do casamento agora, e nesse muro colocar, não fazer um muro com reboque sem cal e sem cimento, mas agora nós vamos fazer um muro com reboque, com cal e cimento. Vai ter oração, vai ter jejum. Eu tô sentindo que dá para perdoar. Eu não pensava em perdoar, eu não pensava em perdoar o que ela fez comigo, eu não pensava em perdoar o que ele fez comigo, mas agora, depois de conhecer o Senhor, a minha visão, eu tô sendo um visionário, eu tô enxergando o perdão, que dá para perdoar, dá para passar por cima. Decalabó! Tá entendendo, querido? Aquele filho que foi embora de casa porque fez caca, eu não queria mais, que sempre vinha para pegar algo e ir embora, mas agora eu tô pronto para amar esse meu filho, para dar o meu amor para ele e ajudar ele no que for possível, porque o amor restaura, e eu tô sentindo isso do Espírito. E declama nebegevegevia. Eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo perdoar minha mãe que foi embora e nos deixou com meu pai. Foi meu pai que foi minha mãe, que foi meu pai, tudo ao mesmo tempo. Eu tô sentindo que dá para perdoar minha mãe. O meu pai que foi embora quando era pequenininho e deixou nós com a minha mãe. Nós passamos necessidade. Mas agora que eu aceitei Jesus, eu tô sentindo que dá para perdoar meu pai que nos deixou e foi embora quando nós era pequenininho. Dá para perdoar minha mãe que foi embora e nos deixou quando era pequenininho. Declamo, eu quero encontrar meu pai, quero abraçá-lo, eu quero encontrar minha mãe e quero abraçá-lo. Por quê? Porque é uma alegria que vem de dentro, é um amor que vem de dentro, gerado pelo Espírito Santo no seu interior. Não é nada que está apegado nas coisas de fora, porque, querido, as coisas de fora são passageiros. Ontem ainda trouxe uma palavra que Maria escolheu aquilo que é permanente, porque Jesus disse para Marta: Marta, Marta, está angustiada com tanta coisa. Maria escolheu a parte que não lhe será tirada, que é a palavra. Mas só que Ló, quando se separou de Abraão perguntando para ele para que lado que ele queria ir, se era direita, esquerda, ele viu a campina do Jordão que era regada, o olho dele cresceu, mas a Bíblia fala que ele escolheu um lugar onde Deus ia destruir. Sabe, quando o Espírito Santo está no teu coração, ele te dá direção para você tomar decisão certa. Ele te dá direção para você tomar a direção correta. Queridas, conexão tá dando uma caída aqui, mas tá dando para fazer. Ele te dá direção para a hora que você precisa falar não. Você falar não.
usar a razão e não o coração. Jesus, quando Lázaro morreu, mandaram avisar ele não misturou as coisas. Ele tinha um propósito, o propósito estava acima do sentimento que ele tinha por Lázaro, porque Lázaro era amigo dele. Mas ele se deteve, ele não foi, porque o propósito dele era que Lázaro viesse morrer. Porque muitos tinham ido lá e tinham velado o corpo de Lázaro. E essa era a intenção de Jesus. E depois essas pessoas que velou o corpo de Lázaro, que fez cantoria no fúnebre dele. Depois, quando Jesus ressuscitasse Lázaro, essas pessoas que viu Lázaro morto pudessem voltar para ver Lázaro vivo. Ei, tem gente que contemplou na tua vida algo que morreu. Tem gente que contemplou na tua vida algo que morreu. Um sonho teu que acabou. Você tá entendendo? Que viu você perder algo. Mas Jesus vai ressuscitar. Jesus vai ressuscitar o teu sonho de ser mãe, de ser pai. Jesus vai ressuscitar o teu sonho de curar essa enfermidade que para os médicos é impossível. Mas Jesus vai ressuscitar. E quem te viu enfermo vai voltar e vai ver que você foi curado. Quem viu que você perdeu a sua família, que um dia que você se separou, vai voltar e vai ver que Jesus ressuscitou o teu casamento, que Jesus ressuscitou o teu lar. Quem viu um dia a sua família dissipar, cada um foi pro teu lado, filho para um lado, outro pro outro, o muro era alto, a cerca elétrica era das melhores, mas o diabo não respeita a cerca elétrica e nem muro alto. O diabo entrou lá, mesmo você tendo uma casa bem protegida, mas o diabo entrou lá e separou todo mundo. E todos contemplaram a morte espiritual da tua casa. Mas Jesus está chegando para ressuscitar. E as pessoas vão voltar e ver o seu lar restituído, ver o teu casamento restituído, o seu filho restituído. As pessoas vão falar, ué, eles não se davam bem. Olha, Maria, os seus filhos nunca se deu bem. O seu e teu marido batiam até sair faísca. O que está acontecendo? Você vai falar assim, então, dona Zefa, é uma alegria que vem de dentro de mim, é algo que vem de dentro. Quando eu quero devolver a afronta, eu devolvo o perdão. Quando eu quero quando eu quero devolver pedrada, eu devolvo amor. É algo sobrenatural que está dentro de mim. Calabá, calabá. Guarda essa palavra. Que tipo de alegria você sente? Eu lembro uma vez quando assisti no passado, uma vez na Record, uma pessoa que se suicidou porque não teve dinheiro para pagar o aluguel. Davi, o exército de Davi, era tudo pessoa que estava fugindo da cidade. E aquele tempo lá você pagava a dívida, você ia trabalhar como escravo para pagar. E esses homens foram tudo pro deserto, e encontrando Davi também, que estava em mau lençol, aqueles homens se tornou um exército mais temido de Davi, que é chamado dos 37 valentes. Então, quando você tem a alegria do Espírito, você passa os momentos de turbulência. Chega um momento que você não vai ter dinheiro para pagar a conta. Mas só que dentro de você, lembra daquela musiquinha que eu ouvia dos Menudo ou Dominó? Eu lembro que eu tinha um disco aqueles discos eu esqueço. Aí chegava da fábrica de bolacha, passava ali no Tranquilo, tomava 2 sapos quentes, que é pinga com vinho, docinho, mas era o inferno.
Voltava de noite para trabalhar 10 horas na fábrica de bolacha, ainda vomitando aquela água verde. Mas eu tomava, porque chegava em casa, eu comia e dormia no poder da pinga. Porque senão eu não dormia, minhas irmãs ficavam tagarelando, conversando, né? Aí, para chegar, ponhava o disco dos dominó. Não se reprima, não se reprima. É assim, sabe o que é reprimir? Reprimir é quando você fica sem ação. O povo de Israel estava sem ação, ficaram reprimidos. Quando você fica reprimido que você não tem ação, você acaba se retrocedendo, você acaba dando passo para trás. Mas Davi chegou. Ei, Nedébia! Enquanto as pessoas viam o gigante, ele viu uma oportunidade. O irmão de Davi falou assim, por que logo você? Nós não dá nada pra você, não dá um C. Quem é você? Por que você vai? Davi falou, eu vou porque ninguém de vocês, que era o bonzão, quis ir. Querido, tô parafraseando aqui em cima da mensagem. Foi isso. Você tá entendendo? Aí perguntaram pra ele assim, você não tem medo? Ele falou, eu tenho. Mas a coragem dele era maior. Quem tem o Espírito Santo tem medo também. Teme também as coisas, os dias maus. Mas só que o leão da tribo de Judá nos encoraja. Recebe agora. Seja transformado com essa mensagem. Hoje você vai se levantar da onde você está prostrado, sem coragem, sem força, sem esperança, porque o Espírito está te tomando pela mão e está dizendo, não tema, não tema, aceite Jesus como Salvador da sua vida agora, agora. Levanta as mãos, aceita Jesus aí, diz aí, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte na vida eterna. Amém. Quero te cumprimentar agora com a paz do Senhor. Procura a igreja mais perto da sua casa agora. Amém. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoa. Eu vim aqui falar de um amor de Deus, você vê? E o Espírito Santo nos deu uma palavra boa. Deus é lindo. Lindo, lindo, lindo. Agora acho que nem tô querendo mais ir lá comprar pão. Porque eu comi pão do céu aqui agora.